Há histórias que começam com um "eu te amo", e há histórias como esta que começam com um contrato assinado a sangue frio, sem nenhuma palavra de amor. Você já se imaginou comprando uma vida como quem compra uma propriedade, um cavalo? Esta é a história de um homem que era considerado por todos como rude e insensível, e de uma mulher que foi vendida a ele em troca de um valioso dote. Histórias e Amores apresenta Ele a comprou como esposa. De onde você assiste ao vídeo? No inverno de 1805, havia uma casa onde a pobreza já não se escondia mais atrás das cortinas remendadas. Ali vivia Clara Whitmore, 20 anos, olhos que ainda guardavam esperança, mesmo quando tudo ao redor sugeria que deveria desistir dela. Clara, você entende o que isso significa para esta família? Entendo, pai. Significa que serei vendida. Não é venda. É um casamento vantajoso, comum em nossos dias. O Duque Stuart ofereceu um dote reverso generoso bastante para quitar cada centavo que devemos. Para que ele quer uma esposa que não escolheu? Uma esposa para apresentar à sociedade, presumo. E companhia para aquele castelo enorme e vazio. Um castelo vazio não precisa de amor. Precisa apenas de alguém que o habite. Clara não escolheu seu destino e, no entanto, havia nela algo que nem a pobreza, nem o medo conseguiam arrancar. A teimosa esperança de que, mesmo num casamento sem amor, ainda pudesse existir espaço para ser ela mesma. Naquela tarde chuvosa, ela não sabia que estava prestes a entrar na vida de um homem que não a queria realmente como esposa. O castelo onde viveria era imponente por fora e gelado por dentro, como o homem que o governava. Edmund Stuart não se casava por amor, nem por desejo. Casava-se porque um duque precisava de uma esposa. Poucos convidados, cerimônia breve e formal. Edmund, sem calor humano e sem curiosidade, nem olhou para Clara entrando no salão do castelo vestida de noiva. Ao terminar a cerimônia na sala do castelo e a sós, apertou a mão dela e falou em um tom áspero. Não espere afeto de minha parte. Você terá tudo o que precisar nesta casa, exceto a minha presença. Pode se dirigir ao seu quarto agora. E eu não esperarei nada mais do que foi acordado, Excelência. Com licença. Dois estranhos unidos diante de Deus por um pedaço de papel, dividindo agora o mesmo teto, mas nenhum sentimento, nenhuma promessa além daquela que o dinheiro havia comprado. A senhora Pierce acompanhou Clara até os seus aposentos, a vela tremulando entre as duas, iluminando corredores que parecem guardar mais histórias do que qualquer um ali,
estaria disposto a contar. Não se assuste com o jeito rude dele, senhora. O Duque não foi sempre assim. O que o fez mudar, senhora Pierce? Isso não me cabe contar. Mas dê tempo ao Duque. Ele guarda mais dor do que aparenta. E, se me permite dizer, também guarda mais esperança do que pensa em não guardar. Naquela primeira noite, sozinha em um quarto que não era seu, Clara não chorou de pena de si mesma. Chorou, talvez, por antecipação, por saber, sem ainda entender como, que sua vida ali dentro nunca mais seria simples. O que ela não podia imaginar era que, do outro lado daquele mesmo castelo, um homem também não dormia, consciente de que se casara contra a sua vontade. As semanas passaram como passam os invernos naquele lugar. Lentas, cinzentas, guardando em segredo a promessa de uma primavera que ainda parecia distante. Mas certas portas, mesmo trancadas por anos, um dia acabam sendo abertas, nem que seja por acidente. Certo dia, quando Clara lia sozinha em um pequeno cômodo, absorta, Edmund entrou surpreso ao encontrá-la ali. Não esperava encontrá-la aqui. Eu pensei que ninguém a usasse. Posso deixá-lo em paz e sair daqui agora, se preferir. Fique. Os livros merecem ser lidos, não guardados. Pela primeira vez, ele a olhou de fato e ficou furioso consigo mesmo, pois ele poderia ter escolhido uma mulher menos atraente. Virou as costas e saiu sem dizer mais nada. Havia chuvas e tempestades constantes na região do castelo, e as trovoadas e os relâmpagos à noite assustavam Clara profundamente. Certa noite de tempestade, Clara não conseguiu dormir tranquilamente. Com um estrondo que clareou o seu quarto, ela se abrigou no corredor tremendo de medo. Ao ouvir gritos de pavor no corredor, Edmund saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Encontrou Clara encostada na parede tremendo de medo. Você tem medo de trovões? Você está abrigada dentro do castelo. Tenho medo de que eles passem pelo vidro da janela. Por favor, posso dormir em seu quarto hoje? Chamarei a criada para ficar com você. Nesse momento, Clara começou a chorar compulsivamente. Ela acreditava que a simples presença de uma criada não evitaria que um raio entrasse pelas grandes janelas de seu quarto. Sem ter como acalmá-la, Edmund permitiu que ela entrasse no seu quarto naquela noite. Clara se sentou em uma poltrona encostada em uma parede, se encolheu toda e tentou se acalmar quando ouviu o barulho dos trovões. Edmund se deitou na cama e virou de costas, incomodado com a presença da mulher. Quando ele acordou de manhã, ela já não estava mais em seu quarto, pois a tempestade havia passado. Em uma manhã, Clara caminhava entre as roseiras, tocando as pétalas com cuidado. Edmund a observava da janela do escritório.
Hesitou, depois desceu e se juntou a ela, incomodado consigo mesmo por fazê-lo, como quem traiu uma promessa silenciosa que fizera a si mesmo. Minha esposa costumava cuidar dessas rosas. Margaret. Ela morreu há 3 invernos. Febre. Você já teve uma esposa? Sinto muito. As pessoas sempre sentem. Isso não atrás de volta. Houve uma longa pausa. Clara não recuou, o que o surpreendeu. Talvez, pela primeira vez em anos, alguém não se afastou diante de sua frieza. Não pretendo substituí-la, Excelência. Só peço espaço para existir ao seu lado, do meu próprio jeito. E foi ali, entre rosas que ninguém ousava tocar, que Edmund Stuart sentiu pela primeira vez desde o enterro de Margaret que talvez não precisasse escolher entre lembrar e viver. Talvez pudesse fazer as duas coisas, se apenas se permitisse. Então, Edmund a encarou e algo em seu rosto amoleceu pela primeira vez. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que mudou silenciosamente tudo o que viria depois. Disse que é à mesa que os casamentos verdadeiramente se revelam. Não nos votos solenes diante do altar, mas nas pequenas batalhas cotidianas, onde duas pessoas aprendem aos poucos a se enxergar de verdade. Um jantar silencioso se tornou aos poucos uma conversa. Um criado serviu vinho. Edmund comentou, quase distraído, sem imaginar a reação que provocaria. Amanhã pretendo dispensar o velho jardineiro. A propriedade não precisa de sentimentalismo, apenas de eficiência. Ele serve a esta casa há 30 anos, Excelência. Talvez precise apenas de um ajudante, não de uma dispensa. A decisão não lhe cabe. Eu decido sobre isso. Não me cabe decidir, mas me cabe falar, se assim o desejar ou não. E, naquele instante, Edmund aprendeu algo que o assustou mais do que qualquer perda. Diante dele não estava uma mulher resignada ao seu destino, mas alguém com coragem suficiente para desafiá-lo. E, de alguma forma estranha e nova, isso o fazia se sentir pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente vivo. Muito bem. Ele fica. Um sorriso quase imperceptível escapou a Clara. Edmund desviou o olhar, incomodado com a própria satisfação, como um homem que descobre tarde demais que já não consegue negar o que sente. Você não é o que eu esperava, Clara. E como você esperava que eu fosse? Submissão silenciosa. Encontrei, em vez disso, alguém que discorda de mim à mesa de jantar. E, ao que parece, vence. Devo pedir desculpas por isso, Excelência? Não. Isso é revigorante e me faz sentir vivo, Clara. O que começara como um acordo frio, assinado por necessidade e desespero, aos poucos ganhava contornos de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Nem sequer para si mesmos, à noite, sozinhos, deitados em quartos separados, olhando para o teto e pensando, talvez, na mesma pessoa.
Há momentos que não precisam de palavras para mudar tudo. Às vezes, basta uma melodia, um olhar guardado demais, um silêncio que diz mais do que qualquer declaração jamais poderia dizer. Clara caminhou até o piano quase por hábito e começou a tocar uma melodia suave, os dedos leves sobre as teclas, os olhos fechados, perdida por um instante em uma lembrança de tempos mais simples. Edmund permaneceu à porta. Ficou a observando sem que ela percebesse, com uma taça de vinho esquecida na mão, o coração batendo de um jeito que já havia esquecido ser possível. Não resistindo ficar ao longe, entrou e se aproximou devagar, como quem teme quebrar o feitiço. Parou junto ao instrumento. Com isso, Clara parou de tocar, subitamente consciente da presença dele. Perdão, não sabia que estava ouvindo. Não pare. Não pare por minha causa. Ela retomou a melodia, mais devagar agora, cada nota parecendo carregar um peso novo. Edmund se aproximou ainda mais, apoiando a mão na lateral do piano, os olhos fixos nela, não na música, mas em cada gesto seu, como se a estivesse memorizando. Minha falecida esposa nunca entrou nesta sala. Ela não considerava este lugar como sendo também dela. E eu, Edmund? Quem sou eu neste momento? Foi uma pergunta simples, mas que pesou entre eles como o universo inteiro. Porque, naquele instante, sob a luz baixa das velas, os dois sabiam, sem admitir em voz alta, que algo havia mudado para sempre, que o contrato que os unira já não bastava para explicar o que sentiam. Houve um silêncio carregado. Ele se inclinou e, por um instante, pareceu que ia tocá-la. Os dedos roçaram de leve o dorso da mão dela sobre as teclas, um toque breve, quase acidental, mas que percorreu o corpo de ambos como um choque suave. Ele se conteve, recuando devagar, como quem teme ceder demais, cedo demais, a algo que não sabia se merecia. Eu ainda não sei como responder a isso, Clara. Mas eu sei que não posso sair desta sala sem vê-la como a vejo agora. Ele se afastou, perturbado consigo mesmo, como um homem fugindo não dela, mas de si próprio. Clara permaneceu imóvel, a mão ainda quente onde ele a tocou, os olhos brilhando. Nem medo, nem certeza, apenas o início trêmulo de algo que ambos ainda temiam nomear. E então, como acontece tantas vezes na vida, quando finalmente começamos a acreditar que a felicidade é possível, o destino decide nos testar da forma mais cruel. Clara, pálida, foi encontrada desacordada pela senhora Pierce. Ao comprovar que ela estava ardendo em febre, a criada gritou por ajuda no corredor do castelo. Excelência! Por favor, venha depressa! Acorde, Clara. Olhe para mim.
Edmund mandou chamar o médico que há anos cuidava de todos no castelo. Dr. Collie foi chamado às pressas no meio da noite sob chuva. É a mesma febre, Edmund. A mesma de sua ex-esposa Margaret. Naquele instante, o mundo de Edmund Stuart desabou pela segunda vez. Porque não há dor maior do que reconhecer no rosto de quem se ama a sombra de uma perda já vivida antes. E foi ali, ajoelhada ao lado da cama, segurando a mão fria de Clara, que Edmund finalmente entendeu com terror e clareza ao mesmo tempo. Ele a amava. E podia perdê-la exatamente como havia perdido tudo antes. O rosto de Edmund se desfez completamente. Ele não soltou a mão de Clara, nem por um segundo. Não outra vez. Por favor, Deus, não outra vez. Não posso perder outra vez. Há homens que só descobrem o tamanho do próprio amor no momento exato em que temem perdê-lo. Edmund Stuart, que passara 3 anos construindo muros ao redor do coração, via agora cada um daqueles muros desabar, pedra por pedra, diante da possibilidade insuportável de uma vida sem Clara. Ele estava exausto e se encostou à parede do corredor, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Dr. Collie se aproximou com a delicadeza de quem conhece a dor do amigo há anos. Você não dormiu em 2 dias. Se ela morrer achando que era apenas um contrato entre nós, eu nunca vou me perdoar. Então diga a ela o quanto antes o que você não confessou para si mesmo. Eu a comprei como esposa, Nathaniel. Mas em algum momento, sem perceber e sem nunca ter planejado, ela deixou de ser um acordo. Passou a ser a razão de eu voltar a sentir. Depois de tanto tempo fingindo que não sentia mais nada. E ali, num corredor escuro, um homem que julgava ter enterrado para sempre sua capacidade de amar, finalmente admitia em voz alta a verdade mais simples e mais aterrorizante de sua vida. Ele amava Clara Whitmore. E talvez fosse tarde demais para dizer isso a ela. Mas o destino, às vezes, é mais generoso do que merecemos. E, quando menos se espera, ele concede uma segunda chance. Clara abriu os olhos, fraca, febril ainda, mas consciente. Edmund estava ao seu lado, os olhos vermelhos de tantas horas sem dormir, o rosto marcado pelo medo e pelo amor que finalmente não conseguia mais esconder. Eu dormi por quanto tempo? Clara, eu não assinei aquele contrato pensando em amar você. Mas juro diante de Deus que não sei mais viver sem a sua presença neste castelo. Eu tinha medo de amar um homem que só me via como um acordo cumprido. Mas comecei a te amar mesmo assim. Você não é mais um acordo, Clara. Você é a única coisa neste castelo que eu escolheria de novo, 1000 vezes, mesmo sem contrato algum. Mesmo sem dote e sem nenhuma razão além do simples fato de que é você. E, naquele quarto, 2 pessoas que haviam começado como estranhos, unidos por necessidade, finalmente se encontraram de verdade. Não como duque e esposa comprada,
Mas como dois corações que, contra todas as probabilidades, contra todo o medo e toda a dor do passado, haviam decidido, juntos, arriscar mais uma vez acreditar no amor. A primavera chegou ao castelo como raramente chegara antes. Generosa, colorida, cheia de vida. E, com ela, as rosas que Margarete um dia plantara voltaram a florescer, agora cuidadas por mãos novas, por um amor novo que não apagava o passado, mas que também não tinha medo dele. Clara, recuperada, caminhava ao lado de Edmundo entre as roseiras, agora floridas em tons de vermelho e rosa. As mãos entrelaçadas, os passos lentos, sem pressa. As rosas de Margarete ainda florescem. E agora florescem para nós dois. Edmundo Stuart comprou uma esposa por necessidade e conveniência, num acordo frio que jamais imaginou pudesse se transformar em algo tão vivo, tão verdadeiro. Mas foi justamente a possibilidade de perdê-la que lhe revelou o que realmente possuía. Não um contrato, não um acordo, mas o amor que ele jurou um dia nunca mais sentir. E talvez seja essa a lição mais bonita que essa história nos deixa. Às vezes, é preciso quase perder tudo para enxergar com clareza o que sempre esteve bem diante dos olhos. E, para quem ainda espera sozinho que o amor um dia bata a porta de forma inesperada, que esta história seja um lembrete gentil de que ele pode chegar sim, mesmo dos lugares mais frios, mesmo os dos corações mais fechados. Basta um pouco de coragem para deixá-lo entrar. E você que chegou até aqui comigo nesta jornada, o que você acha que realmente assustou Edmundo? Será que foi a febre que quase levou Clara? Ou o medo dele nunca ter dito a verdade a tempo? Conte-me nos comentários o que você sentiu ao longo dessa história e qual momento tocou mais o seu coração. Se você também acredita que o amor pode nascer até mesmo onde menos se espera, inscreva-se no canal Histórias e Amores, porque aqui, cada história encontra um coração disposto a sentir.